Osteologia e esqueleto axial. O esqueleto axial é composto de crânio, neurocrânio, viscerocrânio, ossículos da orelha média, coluna vertebral, esqueleto torácico, aparelho iódio e mandíbula. O crânio forma uma construção rígida composta de diversos ossos, a maioria deles pareados. Ele envolve e protege o encéfalo e os órgãos sensoriais de visão, olfato, audição, equilíbrio e paladar, além de acomodar parte dos tratos respiratórios e alimentar superiores. Projeções ósseas formam pontos de fixação para a musculatura facial e mastigatória. Os ossos individuais do crânio são unidos firmemente por suturas, enquanto a mandíbula e o aparelho iódio são ligados ao crânio por articulações. Poucos ossos da cabeça têm origem embrionária no esqueleto axial. A maioria consiste em estruturas ossificadas de um esqueleto desmal. Os ossos derivados do esqueleto dismal se desenvolvem por ossificação dismal e cobrem as faces lateral e dorsal no encéfalo, enquanto os ossos do esqueleto axial se desenvolvem por ossificação endocondral e formam a base do crânio e partes do crânio facial. Crânio, neurocrânio. Os ossos do neurocrânio circundam a cavidade craniana, incluindo o encéfalo, suas meninges e vasos sanguíneos. A estrutura do crânio é uma coleção de diversos ossos menores, os quais se encaixam de modo específico conforme a espécie. Os crânios apresentam grande diferença não apenas entre espécies e raças diferentes, mas também entre indivíduos da mesma raça, gênero e faixa etária. A arquitetura anatômica básica do neurocrânio será descrita com ênfase nas variações específicas de cada espécie. O crânio é composto pelos mesmos ossos em todos os mamíferos domésticos. O assoalho, a parede nucal, a parede lateral e o teto e a parede nasal. Crânio viscerocrânio. Os ossos da porção facial do crânio formam as paredes das cavidades nasais, cujos assoalhos formam o teto ósseo da cavidade oral. O assoalho e as paredes laterais da cavidade oral são completados pela mandíbula e sustentados pelo osso ióide, ventralmente. As paredes da porção facial do crânio compõem-se dos seguintes segmentos em todos os mamíferos domésticos: paredes laterais da cavidade nasal, assoalho da cavidade nasal, teto da cavidade nasal e teto ou paredes laterais da cavidade faríngea. Ossioide, aparelho iódio. O ossioide se desenvolve de partes do segundo e terceiro arcos branquiais. Seus componentes cartilaginosos individuais se ossificam no início da vida e se unem para formar sincondroses firmes. Os ossos ióides posicionam-se entre os ramos da mandíbula na base da língua e atuam como um mecanismo de suspensão para a língua e a laringe. Ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte se conecta com a língua e a laringe e é considerado o aparelho iódio, equivalente ao do humano. A segunda segue a direção dorsal, articulando-se com o osso temporal e é chamado de aparelho de sustentação. Mandíbula. As duas metades da mandíbula se desenvolvem na mesoderme craniana do primeiro arco branquial e se articulam firmemente no ângulo mentual, formando a sincondrose mandibular média. Rostralmente. Essa união fibrosa normalmente se completa durante o primeiro ano após o nascimento no suíno e no equino, mas pode ocorrer mais tarde, ou então permanecer bipartida em carnívoros e ruminantes. Cada metade pode ser dividida em corpo da mandíbula, que contém os dentes, e o ramo da mandíbula. A partir da sincondrose, as duas metades se separam, envolvendo o espaço mandibular entre elas. O corpo da mandíbula pode ser subdividido em uma parte incisiva, que contém os dentes incisivos, e uma parte molar caudal, que contém os dentes molares. Coluna vertebral. Os componentes ósseos dos corpos vertebrais derivam da região axial, pericondral e mesenquial dos esclerótomos. Os discos intervertebrais são considerados resíduos desse tecido original. O precursor embrionário do corpo vertebral forma uma arcada óssea dorsal e dessa forma completa o forame das vértebras, que recobre a medula espinhal. As vértebras individuais são unidas por processos articulares e ligamentos. A coluna vertebral, como um todo, consiste em uma série de ossos separados, as vértebras que se prolongam do crânio à extremidade da cauda. Ao longo do eixo da coluna vertebral é possível reconhecer três curvaturas principais:
a curvatura convexa dorsal, que é entre a cabeça e o pescoço, a curvatura côncavo dorsal, entre a cervical e a coluna torácica, e a curvatura convexo dorsal, entre a coluna torácica e a lombar. Tórax. A caixa torácica é composta dorsalmente por vértebras torácicas, lateralmente pelas costelas e ventralmente pelo externo. Esses elementos constituem os componentes ósseos da parede torácica e são unidos funcionalmente por ligamentos, conexões condrais e articulações verdadeiras. A caixa torácica circunda a cavidade torácica e é mantida sob tensão pelos músculos que a rodeiam. O tórax dos mamíferos domésticos apresenta o formato de um cone truncado achatado lateralmente, sendo que seu ápice aponta para a cabeça e sua base para a cauda. Ele apresenta uma abertura cranial e uma abertura caudal. Obrigada por assistirem.